Toda essa história aqui só começou porque a gente começou a conversar aqui, chegando aqui, né? E como elas já me conheciam da outra visita, não fez a minha apresentação normal. Eu já fui conversando aí com ela, falou que tinham 5 mulheres na casa. Eu falei, nossa, 5 mulheres na casa, já dá para fazer um convento aqui, uma vida religiosa, né? Aí eu falei que na Idade Média tinha alguns casos de mulheres que só tinham mulher na casa e fazia vida religiosa mesmo, com ato e tudo, as mães e as filhas, né? E aí, aí ela falou que teve não sei quantas netas, teve 6 filhos, né, de homem. Um filho e um neto só de homem, o resto tudo mulher, né? Aí eu falei, não, que... aí eu falei pra ela, podia dizer que talvez fosse do sangue dela que gerou tanta mulher. Mas só que a ciência diz que o que gera, define mais essa parte homem ou mulher é o homem, não é a mulher, né? E antigamente os homens ficavam zangados, ei, você só me deu filho mulher, me dá um filho homem. E quando eu comecei a comentar isso, me lembrei do rei Henrique VIII, né? Que ele também queria ter filho homem, culpava a mulher, então ele queria se separar da mulher para poder ter filho homem. Não conseguia, e o Papa disse, não pode, né? Aí depois que ele não podia se separar, a primeira ele se separou porque a primeira esposa dele era estéril. Então o Papa aceitou anular o casamento porque ela tinha uma doença que era estéril. E as outras não, a outra nasceu a menina. Quando nasceu ele pediu a anulação de novo. Aí o Papa disse, agora não, agora está tudo direitinho, nasceu um filho. Vai tentando outros aí, não, mas é o primeiro que manda, não sei o que e tal. Aí ele fundou uma igreja para que ele pudesse, fundou uma igreja para que ele pudesse trocar de mulher. E se eu não me engano, trocou 7 vezes, viu? Só não trocou a última porque ele morreu antes de sífilis, né? E ele pegou sífilis aonde? Em casa de perdição. Porque além de ele querer trocar de mulher, ele vivia em casa de perdição. Entendeu como é? Então esse é o fundador de uma igreja, imagina. A igreja anglicana. Por isso que muitos ingleses, às vezes, quando vão estudar a história da igreja deles, eles veem esse absurdo e falam, esse negócio que não está muito certo não, eu vou ficar com a igreja católica, né? Mas daí eu comentei até com elas aqui que o problema só não foi esse não, foi que ele chamou os bispos e os padres dali e disse para eles, quem me aceitar como papa dessa igreja aqui, anglicana, vai continuar tendo tudo sua vida normal, sua casa, você fala assim, quem não aceitar, masmorra e morte, né? Aí 99% do clero da época da Inglaterra preferiu ficar com o rei e negar o Papa. E já São Tomás More, que era um leigo e era o chanceler, era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele não tinha tanto poder quanto hoje o primeiro-ministro da Inglaterra, que quem manda mesmo é o primeiro-ministro, né? O rei que mandava mais. Mas o chanceler tinha vários privilégios, assim como autoridade mesmo. Depois do rei, era o homem que mandava, né? E tinha acabado de ser substituído, era o cardeal também, um bispo, né? Aí ele morreu e entrou um leigo no lugar, né? A qual Henrique VIII gostava muito, né? O nome dele era Thomas More, já ouviu falar, não? Ele era advogado, inclusive, né? E aí, como o rei gostava muito dele, porque ele dava muito bons conselhos, e ele era uma pessoa muito reta. Ele era muito conhecido porque ele era advogado, e era um advogado que não se vendia a ninguém, a nenhuma propina. Tentava, naquela época, viu? Henrique VIII. Agora não existe mais. Né? Aquela época, né, coisa e tal, e ele, né? Aí o resultado da história, Henrique VIII chegou para ele e falou assim, olha, tem muita consideração pelo senhor, eu tenho toda a minha fidelidade enquanto rei, o senhor vai ter minha fidelidade, mas negar o Papa, jamais. Aí o rei ficou assim, olhou para ele e falou, você vai perder o seu cargo, né? Não tem problema, mas eu vou tomar a sua casa, a sua família, né? O seu palacete, não tem problema. Você vai para as masmorras, não tem problema. Aí o rei fez isso mesmo, tomou tudo dele, né? Tirou ele de chanceler. Aí o rei chamou, depois de algum tempo já, né? Que a mulher estava sofrendo, assim, não tinha dinheiro para nada e tal, chamou a mulher dele. O rei chamou a mulher do Thomas More, né? E chamou a esposa do Thomas More e falou assim, se você conseguir convencer Thomas More de aceitar que eu sou o Papa da Igreja Anglicana, Henrique VIII, né? E eu sou o Papa agora, e ele aceitar a minha lei, você ganha tudo de dobro. Eu vou pagar seus empregados, vou mandar limpar seu palácio, você vai ficar tudo novinho de novo, vai ter sua vida tranquila novamente. E ele não precisa nem vir aqui não, aposento ele e pronto. Aí ela ficou toda contente, né? Aí ele deu até um cesto para ela com queijo, pão, frutas, né? Que ele estava lá na masmorra não é
umas bobas, né? Pedra fria e rato, né? Aí ela chegou lá, né? Depois de muito tempo que ela estava proibida também de visitar ele, né? Naquela época não tinha internet, então ele estava proibido também de usar a internet, né? Aí chegou lá, porque ele era um homem muito conhecido também pelo público, né? Então tinha gente que nem sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, né? Aí ela chegou lá, chegou o cunhado, o genro dele, né? E a filha, né? Eu falei, tá parecendo um pouquinho contigo, no filme pelo menos. Tem um filme antigo dele lá. Papai, não sei o que e tal. Aí ela falou, Thomas, faça isso, Thomas. O importante é o coração. O coração sendo puro é importante. Tu faz o que o rei pediu, fala, não, tá, aceita o casamento dele com a terceira, segunda, né, mais convidada, e aceita que ele vai ser o papa da igreja anglicana, mas no seu coração você continua sendo fiel a Deus. Né? Aí ele falou assim, o que foi que o rei prometeu? O rei prometeu que vai nos dar tudo de volta, a casa, os empregados, ele vai pagar tudo, você vai se aposentar, você vai ter uma vida tranquila. Aí ele falou, Thomas More, né, em quantos anos você acha que a gente consegue viver nessa vida tranquila? Ela falou, nós temos pelo menos 10 anos de vida ainda. 10 anos de vida ainda. Os dois já estavam com uma certa idade, né? Aí eu falei assim, mulher, você é uma péssima negociante. Você acha mesmo que eu vou trocar 10 anos pela eternidade no céu? Mesmo que eu dure 10 anos dentro dessa cela aqui, junto com os ratos, eu prefiro ficar 10 anos aqui do que perder o céu. Aí ela começou a chorar e tal. Aí a filha dela, a filha dele também, né? Quer dizer, abraçou ele, chorou com ele e tal, e viu que não tinha jeito mesmo. Aí voltou lá para o rei e falou, não tem jeito não. Né? Aí depois, já com uns 4 ou 5 anos que ele estava preso, chamaram ele para o Supremo Tribunal lá da Inglaterra. Né? Tinha o Supremo Tribunal naquela época em que era o rei, e tinha os juízes lá, que eram os chefes. E aí falou, o último juiz, ele já tinha passado por vários, mas aquele era, né, o final, olha, a última chance, você está cometendo uma traição contra a Inglaterra e tal. Ele disse, não, nunca cometi uma traição contra a Inglaterra, sempre fui fiel à Inglaterra. Sim, mas você não quer aceitar que o Henrique VIII é o nosso novo chefe religioso também da igreja anglicana. Eu nunca disse nada. Né? Aí ele disse, então, mas quem cala consente. Ele disse, não, mas você ficou em silêncio. O seu silêncio para nós já foi uma renúncia e tudo. Aí, como era advogado, ele falou assim, olha, a lei é o seguinte, quem cala consente. Então, se for pelo meu silêncio, vocês iriam julgar que eu teria consentido, e não que eu estaria contrário ao rei. Mas mesmo assim você vai ser condenado. E aí, você vai ser condenado a ser decapitado, sua cabeça vai ficar na porta da Torre de Londres, na entrada da cidade de Londres, e seu corpo vai ser esquartejado também. Aí ele falou assim, bom, já é o último veredito? É o último veredito. Bom, aí ele fez uma pregação muito bonita, que eu não lembro todos os detalhes, mas só me lembro assim, vocês vão me condenar porque jamais me curvei e jamais me curvarei, né? A nova igreja do Henrique VIII. Sou fiel ao Papa e sempre serei, porque Cristo deixou apenas essa igreja em cima de Pedro, que é a pedra angular da igreja. Então sempre serei católico. Pode matar o meu corpo, mas minha alma vai para o céu. Né? Aí ele fez um discurso todo assim, meio inflamado mesmo, tudo, né? E diz que alguns ficaram até corados de vergonha, assim, porque sabia que ele estava falando a verdade, né? Porque aquele momento ali, todo mundo ali sabia que o rei Henrique VIII tinha abandonado a igreja católica puramente por um ego pessoal, porque queria ter um filho homem e as mulheres só davam filho mulher, e ele queria anular o casamento, e o Papa disse que o casamento não podia ser anulado. Né? Então era um egoísmo dele mesmo. Então todo mundo sabia disso, né? Sabia como era o que o reino prestava. Então alguns ficaram até corados, vermelhos e tal. Aí quando chegou na hora de cortar a cabeça dele, não é devorar não, cortar não, decapitar, né? Então bota o tronco, aí abaixo, igual aquele desenho animado, né, que tem só o olho assim, o capuz, né? Que era tira de inglês, né? Com machadão, né? Aí deram umas moedinhas para ele, que a tradução, a pessoa que quer ser irmão, colocar as moedinhas na mão do carrasco, que é ele que estava o carrasco. Aí deu as moedas para o carrasco e tinha um padre já anglicano, o padre já era anglicano, no caso do lado dele, né? Aí o padre ainda deu a benção e tal, porque como era um padre ainda ordenado por um bispo que ainda era católico, antes da revolta do Henrique VIII, com a bênção dele, a unção de um filho dele não valia. Depois a igreja disse, depois que passou daquela fase, que aqueles bispos morreram, a igreja disse que não valia mais o sacerdócio deles, tá certo?
Da igreja ortodoxa, por exemplo, a igreja reconhece o sacerdócio, mas a igreja não reconhece o sacerdócio, o sacramento do sacerdócio anglicano, só para deixar claro, né? Mas ali ainda estava válido. E aí deu a benção para ele e tal, e ele olhou para o Carrasco e falou assim: olha, faça bem o seu trabalho, né? Corte bem, corte com força, e não tenha receio, você não está cometendo nenhum pecado. Pelo contrário, você está me mandando direto para o céu. Aí o padre ficou assim, né? Olhou para ele e falou assim: você tem certeza disso, Thomas? Aí ele falou para o padre e falou assim: claro, só acho que Deus deixaria uma alma tão ansiosa para vê-lo do lado de fora? Jamais, pode ficar tranquilo que eu vou direto para o céu. Ele baixou a cabeça, e aí o Carrasco, um golpe só, cortou, né? Aí é o martírio. Aí o nome dele ficou conhecido como São Thomas More. Por isso que eu perguntei no comecinho, eu não falei o São, falei São Thomas. Thomas More, hein? Então não é São Thomas More. E o lema dele, o que colocaram aqui no lema dele foi assim: o homem que não vendeu sua alma. Bonito, né? Quer dizer, ele podia ter toda a riqueza que ele quisesse, o rei prometeu tudo ao Ordelim, né? O rei prometeu tudinho, mas ele preferiu perder tudo. Passou 4 ou 5 anos em uma masmorra de pedra fria, no inverno lá é frio, né? E como ele não morreu na masmorra, então resolveram fazer um pseudo julgamento. Na verdade, que a própria lei da época se quebrou todas as regras, como é que fala hoje, do direito de julgar uma pessoa. Todas as regras que existem no julgamento, eles quebraram todas, né? Para poder condená-lo, porque senão não podia condená-lo, né? E aí ele foi condenado à morte, mas ganhou o céu, né? A eternidade no céu, né? E aí a mulher dele ficou fiel também, a filha dele também ficaram fiéis. E aí quando puderam tirar a filha, e a mãe foi lá e tirou a cabeça dele, mas já estava um dia já lá na entrada de Londres. A cabeça dele ficou realmente na Torre de Londres para todo mundo que passasse ali. Mas ao contrário do rei, muitas pessoas vendo aquilo ali voltaram para a igreja católica. Interessante, né? Então é aquela a medida, né? Então a medida dele qual foi do amor dele? Olha, não vou negar, vou ficar fiel a Jesus Cristo. Bom, agora voltando ao nosso assunto. Vamos começar o nosso assunto, né? Porque pode tirar.